Já estou com minha imagem aberta aqui no Photoshop e eu tenho 3 camadas. Uma camada plano de fundo branca, uma camada com o retrato e o mesmo retrato repetido em uma terceira camada. Eu vou selecionar a segunda camada, pressionar Ctrl T para transformar e vou levar o controle do canto superior direito em direção ao canto inferior esquerdo para reduzir o tamanho desta imagem. Vou pressionar Enter para aceitar. Vou selecionar então a terceira camada, clicar com o lado direito do mouse ao lado da miniatura e escolher converter em objeto inteligente. Quando convertemos uma camada em objeto inteligente, um ícone parecido com este aparece no canto inferior direito da miniatura. Com a terceira camada selecionada, eu vou pressionar Ctrl T para transformar, vou clicar no controle superior direito e levar em direção ao controle inferior esquerdo para reduzir o tamanho desta imagem. Pressionar Enter para aceitar, deixei ainda menor que a primeira. Com essas duas camadas reduzidas, vou fazer agora o caminho inverso. Vou clicar na segunda, a primeira que nós transformamos, e vou segurar em Ctrl T para trazer os controles de transformação de volta e vou escalonar esta imagem para que ela tenha o tamanho inicial. Feita a transformação, pressionei Enter e parece estar tudo normal. Vou selecionar a terceira camada, o objeto inteligente, vou pressionar Ctrl T também para transformar e vou escalonar para também ficar do seu tamanho original. Agora podemos observar claramente a diferença. O objeto inteligente manteve as suas qualidades originais, porque a imagem está guardada numa espécie de embalagem, onde ela fica ali. Nós trabalhamos com a embalagem, transformamos ela, mas a imagem original permanece intocável. Então, esta é uma das grandes vantagens de se trabalhar com objeto inteligente. Você pode até dizer assim, mas eu poderia pressionar Ctrl Z, voltar e eu teria a imagem no estado original. Certo, você poderia fazer isso, mas você também voltaria o que você fez na segunda imagem. E se o inteligente é trabalhar de modo não destrutivo, por que não, já que você vai fazer transformações, colocar a imagem como objeto inteligente? Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e esta é uma Masterclass exclusiva sobre objetos inteligentes no Photoshop. A Masterclass está dividida em 6 partes. O que é um objeto inteligente, a vantagem de utilizá-lo, nós acabamos de ver. Como editar um objeto inteligente, como criar um mockup com um objeto inteligente, como utilizar filtros inteligentes, como trabalhar com vários objetos inteligentes e como fazer ajustes e ter opções avançadas com objetos inteligentes. Eu tenho orgulho de dizer que este é um conteúdo grátis e é um dos mais completos na internet. O meu objetivo é compartilhar um conhecimento fundamental para vários profissionais, fotógrafos, editores de imagem, retoquistas, designers e para todos nós que utilizamos o Photoshop em nossa rotina criativa. O conhecimento sobre objetos inteligentes é essencial para todos os usuários do Photoshop. Eu convido você a me acompanhar nesta jornada, a comentar, a perguntar, a compartilhar e deixar o seu joinha para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. E aí, vamos lá? Eu continuo aqui ainda com a mesma imagem, uma camada plano de fundo totalmente branca e os 2 retratos repetidos. Eu vou selecionar a segunda camada e clico na ferramenta de seleção rápida. Ela começa a trabalhar, a pesquisar os objetos que tem na figura, fará uma seleção automática. Tem aqui os objetos selecionados. Eu vou dar um duplo clique sobre o chapéu e ele estará selecionado. Com o chapéu selecionado, eu venho no pincel e no modo de mesclagem de sobreposição de cor, eu vou pintar sobre o chapéu. Eu estou mudando a cor dele. Pronto, não foi a seleção mais perfeita do mundo, apenas para demonstrar a possibilidade. E está aqui a imagem pintada. Vou fazer a mesma coisa agora com a primeira camada. Vou selecionar a primeira camada, venho novamente na ferramenta de seleção de objetos. Ele vai pesquisar os objetos que tem na imagem, já selecionou
o chapéu aqui, eu vou dar um duplo clique sobre ele. Ele foi selecionado e eu venho agora com o pincel também azul, o mesmo pincel que eu usei na primeira imagem, e eu vou passar sobre, eu ia passar sobre a imagem. Eu vou dar um duplo clique para tentar pintar sobre ela e aparece essa mensagem. Este objeto inteligente deve ser rasterizado antes de continuar. A opção editar conteúdo deixará de ficar disponível. Rasterizar o objeto inteligente? Sim ou não? Claro que não. É um objeto inteligente. Eu vou cancelar essa mensagem, vou pressionar Ctrl D para desselecionar e vou dar um duplo clique sobre o ícone, sobre a miniatura da camada, e a imagem que está naquele conteúdo, que está naquela sacola, naquele pacote, naquela caixa, ela é levada para uma outra camada. Prestem atenção que agora ela tem uma extensão .psb, significa Photoshop Big, ou seja, é um arquivo grande do Photoshop Big. E eu vou novamente na ferramenta de seleção, ela vai pesquisar quais são os objetos que tem na imagem e já selecionou aqui mais uma vez o chapéu. Vou dar um duplo clique para selecioná-lo, ele fica selecionado e com a ferramenta de pincel, mesmo pincel azul em sobreposição de cor, eu pinto sobre o chapéu, olha. Fiz uma pintura, como é apenas para demonstração, não precisa ser a coisa mais perfeita do mundo. Tá a pintura feita, agora eu vou clicar para fechar a imagem e ele me pergunta se eu desejo salvar a camada PSB, né, do Photoshop Big, e eu digo que sim. Quando eu salvo, eu volto lá na imagem, o chapéu está pintado e eu ainda tenho o meu objeto inteligente.